tinha 8 anos, 9 anos, e tive o apelo dele, passou, tinha de férias, e senti isso e cheguei para as missões. Vamos lá então. Vamos então. Chama-se José Manuel, do seu primeiro nome, mas nós tratamos-lo sempre por José Manel, carinhosamente falando. O padre é o nosso padre, é o nosso pároco da paróquia de Oliveira das Meias, que nós carinhosamente tratamos por Padre José Manel. Então o Padre José Manel citou o convite que fizemos para vir hoje falar connosco. Não das festas La Salete, que são muito importantes, não da paróquia, que é muito importante, temos tido outras conversas que têm feito favor de aceitar o convite para estar connosco, e está sempre connosco cada vez que convidamos, mas hoje é um dia muito importante. Hoje o Padre José Manel, que com carinhosamente ele sabe, assim o tratamos, hoje, há 40 anos, foi o dia da sua missa nova. Portanto, o dia que começou a entrar, ou que entrou, na sua vocação. Mas antes disso, como falei, há uma vocação. Há um chamamento para seguir um determinado rumo. Não é assim, Padre Manel? Antes de mais, obrigado. Ok, boa tarde. Obrigado também pelo convite para estar aqui neste dia. Este dia, antes de mais, uma saudação à minha paróquia natal, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, onde exatamente há 40 anos estávamos a celebrar a primeira missa, chamada Missa Nova. A Missa Nova é tradicionalmente a primeira Eucaristia que o neo-presbítero, portanto o presbítero recém-ordenado, celebra na sua terra natal. Portanto, a minha terra natal, Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, neste dia foi um dia de festa para a comunidade. Lembro que há 100 anos que não havia um presbítero na terra e, portanto, o filho do sacristão, nesse dia celebrava a sua primeira missa nova. Filha do sacristão, não sabíamos dessa também. Filho do sacristão. Meu pai foi 55 anos sacristão nessa comunidade e pronto, foi durante a minha infância que desde cedo exatamente a acompanhá-lo na paróquia, desde os 4, 5 anos, eu me lembro de ir à missa todos os dias, ou quase todos os dias, que era uma maneira também de ocupar o tempo e não estar tanto em casa com outros, porque éramos muitos, 8 filhos, e então assim divididos, uns iam com o pai, outros ficavam com a mãe, e foi a maneira de eu também tomar contacto com a primeira realidade da paróquia, através das missas à semana, que eu ia com o meu pai, que era o sacristão. E foi aí que começou a haver uma ligação e um chamamento, digamos, não é? Sem dúvida, o chamamento começa na família. Nós sabemos, ainda neste fim de semana, na liturgia, refletíamos que a vida é essencialmente sementeira. Eu acho que se tivesse que definir o que é viver, sei lá, nestes tempos e diria que viver é semear. E não é apenas um conceito cristão ou religioso, eu acho que é um conceito muito da essência da vida. Nós, na vida, se não semearmos, não vivemos, e semear é por natureza, viver é por natureza semear. Viver é por natureza semear. Semear. Uma boa expressão. Semear, sem dúvida. E os pais semeiam no coração dos filhos, os professores semeiam no coração dos alunos, os vizinhos, os amigos semeiam semeamos. No fundo, claro que nesta sociedade, às vezes, mais imediatista agora, do sucesso, achamos todos que é muito importante colher. Mas antes de colher, temos que perguntar o que é que andamos a semear. Essencialmente. Portanto, os meus pais semearam no coração de todos, somos 8 filhos, semearam em todos os mesmos valores, a mesma atitude da fé. O pai era sacristão, a mãe rezávamos em casa. Naturalmente, depois, conforme os tempos também foram evoluindo, os filhos crescendo, mas pelo menos uma regra bonita em casa, com todos, enquanto estivéssemos debaixo do mesmo teto, as regras de ir à missa, de participar da comunidade, eram da família. Portanto, aí foi a primeira sementeira. E por isso, naturalmente, fiz a primária
ainda com os meus pais, e logo a seguir tive também o privilégio, porque sinto que foi um privilégio, de entrar para o seminário. Eu gostava de estudar. Semana de Valadares, suponho. Por acaso não, a primeira vez que eu entrei, em 1970, foi aqui em Cogujães. Entrou logo aqui em Cogujães? Logo aqui em Cogujães. Os meus pais fizeram uma inscrição na altura no Seminário de Bom Pastor, para ir para padre da Diocese, entraste para ir para o Seminário da Diocese, mas não havia, já nessa altura, já não havia matrículas, já estavam fechadas as matrículas, havia muita gente, e então, como estavam em 1970, eu nasci em 60, 10 anos depois tinha a primária feita, em 70, para entrar no seminário, estavam a construir naquela altura o Seminário de Boa Nova em Valadares, que é mesmo ligado a Vilar do Paraíso. O Seminário de Boa Nova de Valadares tem 2 quintas, uma quinta que pertence a Vilar do Paraíso e outra que pertence a Valadares. O seminário já existia, enquanto seminário maior, é onde estavam os alunos mais velhos que iam ao Porto, aos estudos teológicos. Os mais novos entravam aqui em Cogujães. Então acabei por ir para Cogujães. Entrei aqui, nunca mais me esqueço, no dia em que foi o funeral de Salazar. Penso que 27 de julho de 1970. Porque o meu pai prometeu-me uma prenda se eu passasse na 4ª classe. Fomos almoçar ao cantinho, ao famoso cantinho. E veio-me trazer ao seminário, onde eu fiz o estágio. De entrada. E depois em julho, depois em setembro, recomeçamos o primeiro ano, então, aqui em Cogujães. E lá foi em Cogujães que foi cimentando a vocação. Cogujães, 2 anos. Olha, eu costumo dizer uma coisa muito simples. Eu tantas vezes quis ser padre, como tantas vezes não queria ser. Qual é essa, padre? Natural. Com 10 anos, depois podem perguntar: queres ser padre? Pois eu posso responder que sim. Mas passado 10 minutos posso duvidar, posso responder que não, sei lá. Eu sei que o percurso foi interessante nos seminários, não sou daqueles que vivi marcado negativamente pelos seminários, antes pelo contrário. Eu sou o segundo filho mais velho, a mais velha acabou a primária, foi para a costura, na altura, a aprender, para ir trabalhar. A mim foi-me, de alguma maneira, pedido muito pela professora que não fizesse isso, que fosse estudar, que achava que valia a pena estudar, e isso era também o que eu queria. Só que na altura também, Vilar do Paraíso, por exemplo, não tinha o preparatório. Naquela altura ainda não estava construído o preparatório. Estamos quase no centro de Gaia, não é? Não era como é agora, as escolas. Mas pronto, houve a possibilidade de ir para o seminário. No seminário, é evidente, tantas vezes queria ser como tantas vezes não queria, até que depois, mais tarde, eu tive 2 anos em Cogujães, depois fui fazer o esquema antigo ainda até ao 7º ano em Sarnacho Bom Jardim, onde eu estive 6 anos. Depois fiz 1 ano de espiritualidade em Tomar, no Convento de Cristo, e depois fui a Valadares, exatamente onde estava já construído o Seminário da Boa Nova, fazer o curso teológico de 6 anos. E depois ordenei-me. Foi quando terminei o secundário, que é o secundário hoje, digamos o 12º, e aí houve 1 ano de espiritualidade, o chamado, nos religiosos chamado noviciado. No nosso é o ano de formação. E nesse ano de espiritualidade foi aí que eu decidi. Éramos 4, entramos 67 em setembro de 1970 em Cogujães. 67. Chegámos 4 a esse ano de formação. E ao fim de 3 meses nesse ano de formação estava sozinho. Portanto, eu vim embora também. Decidi avançar. E aí, a partir desse momento que decidi avançar, e decidi ser padre e padre missionário, nunca mais... Estávamos no ano de... 1979. 79. Eu ainda não tinha feito 19 anos, mas foi no ano de 79. 10 anos depois de 60 e poucos entrarem, Sim, Padre Zé Manel. E depois passei os 6 anos todos do curso de teologia sozinho, sim. Sozinho, embora estudar com outros colegas, ali mas do meu ano sozinho. Sim. Sempre no seminário, embora depois entrasse em outros... Em Valadares. Em Valadares. Aí estava na Boa Nova, sim. Estava na Boa Nova. Foi este o meu percurso, nada de especial, pronto, mas... Depois volta a Cogujães, não acho eu? Quando quando estava a terminar o curso de teologia, naquela altura começava-se a formar a ideia da necessidade de fazer estágios. O estágio, o que é? O estágio tem um sentido que é como que interromper um percurso natural, curricular, não é? E de alguma maneira fazer uma experiência, nós hoje podemos dizer dita profissional,
para de alguma maneira se adaptar às circunstâncias novas com as quais depois vai trabalhar. Por exemplo, muito natural de explicar, eu estive 6 anos então perto da minha comunidade natal. Estive longe desde os 10 anos, mas aos de 19 fui para perto da minha comunidade. Os meus pais, via os meus pais todos os dias, os meus irmãos passavam em casa, embora vivia no seminário. Mas era tudo muito próximo, os meus amigos, eu dava catequese, eu orientava um grupo de jovens. E, portanto, 5 anos ali criaram raízes de tal maneira que, bom, é preciso pegar neste menino, pô-lo a fazer um estágio fora para ver se ele vai para fora ou não. Pronto, e naturalmente. Aí sim, aí foi... Então fiz o 5º ano, fui fazer um estágio para Sernache de Bom Jardim. Portanto, aí fui professor de Ciências da Natureza, História e Educação Visual durante 1 ano. As aulas eram internas no seminário, não é? E depois, no final do ano, os alunos sujeitavam-se aos exames nacionais, aos exames do público. E, portanto, as aulas ainda eram internamente, podiam ser dadas por qualquer pessoa, não era... Era quem achássemos que tinha mais competências para dar aquelas disciplinas e depois sujeitavam-se ao exame, final. Como aconteceu aqui em Cocujães. Eu aqui em Cocujães vim a descobrir agora, fiz o 1º e 2º ano dentro do seminário de Cocujães e vim fazer exame ao Bento Carqueja, que ficava naquela altura em frente à paróquia agora. Sim, ali no edifício foi aí que eu fiz exame. Chamado ciclo preparatório. Ciclo preparatório, foi aí que eu fiz exame do 2º ano. Vim a descobrir agora. Veio de Cocujães, de Cocujães fazer exame. Seminário, e veio ali. Viemos ali todos fazer exame, sim. Depois, quando eu me ordeno padre, aí, então os meus primeiros anos de trabalho, fui nomeado para Sernache de Bom Jardim novamente, onde tinha estado a fazer estágio. O estágio correu relativamente bem e pronto, então, imediatamente para lá. Só que a partir de 86, que eu me ordenei padre em 86... Ordenou-se padre em 86. 86. 1986. Então aí foi uma experiência nova, porque foi uma equipa nova para o Seminário de Sernache de Bom Jardim, mas os alunos já não tinham aulas dentro. Os alunos vinham às aulas à escola pública. Ok? E, portanto, nós éramos formadores no Seminário de Sernache de Bom Jardim, onde tínhamos dezenas de alunos, seminaristas ainda na altura, portanto, no 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, e vinham às aulas ao Instituto de Vaz Serra, que era a escola pública, na altura lá, onde nós éramos professores também. Aí estive 9 anos, como professor de latim, de grego e de religião e moral. Latim, grego e religião e moral. Bom, isso foi um período, mas nesse período exerceu também atividade a nível de padre. Sim. Portanto, éramos formadores no seminário e depois tínhamos, ao fim de semana... Uma paróquia? Tínhamos trabalho nas paróquias à volta, sim. Conheci muito aquela zona ao domingo, ao celebrar a missa nas comunidades diversas, desde, portanto, o Conselho de Figueiró dos Vinhos, o Conselho da Sertã, ao qual pertence Sernache de Bom Jardim, Figueiró dos Vinhos, Proença Nova, Ferreira dos Ezes, aquela zona, conheço toda muito bem, ali, a zona. A paroquiar por ali. Não é? A celebrar as Eucaristias, habitualmente tinham parcos, mas nós, como estávamos no seminário, essa equipa de padres do seminário ajudava a todo o trabalho pastoral nas paróquias. E depois aparecem Cocujães. Ainda há umas coisas antes. Antes foi para Angola, portanto em 95. Pois, andou por Angola, já depois de 25 de Abril, mas andou por Angola, exato, nos anos 80, não é? Final dos anos 80, aliás. Sim, 95, setembro de 95 foi até Angola, de onde vim depois em finais de 99, em dezembro de 99. Portanto, tive 3 anos e meio ali em Angola, na paróquia de Santana, onde estão os missionários. Que experiência é que teve lá? Perdoa-me a curiosidade imensa, Padre Zé Manel. Logo que chego a Angola tenho uma experiência interessantíssima, que é pensar que já devia ter ido 3 ou 4 anos antes. Que é uma mudança radical, não é propriamente da vida, mas é o estilo da pastoral, o estilo de viver a fé, a relação com o povo, a pertença a uma comunidade. São coisas diferentes. A fé é a mesma, o Jesus Cristo é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Mas as pessoas são diferentes. A África tem algo de impressionante. A África é muito sedutora, a África tem uma vivência humana e cristã que é muito gratificante. Claro que tem problemas, como todas as... Mas em termos de fé, acha que o povo africano é de fé? Sim, concretamente em Angola. Angola é uma comunidade muito praticante, seja católica ou seja protestante, da outra igreja protestante, mas 90% dos angolanos são praticantes. São praticantes de uma religião. Portanto, só isso já
Muda muita coisa. E depois, é uma prática que não é muitas vezes, como é que se diz, aqui, segundo a forma europeia, segundo aqui a nossa forma... Tem a sua própria forma de exercício. Tem uma forma própria, tem uma vivência própria, é uma mentalidade mais aberta, é por natureza uma comunidade mais catequética, mais participante. As pessoas participam mais, os ativa. católicos participam mais. Sim. Portanto, aí foi uma experiência muito, muito interessante, muito bonita, muito gratificante. Bom, e regressamos depois a Cogães, não é? Regressamos porque, entretanto, como representante do Grupo de Angola, viemos a uma Assembleia Geral, que neste momento, por acaso, temos a decorrer também a Assembleia Geral, e vim representar o Grupo de Angola e acabei por ficar cá na Direção-Geral na altura. E aí, ainda antes de vir para Cogães, fui para Valadares, tive 6 anos, foi de 99 a 2005, tive como formador dos alunos de Teologia. E aí também fiz uma experiência interessante, porque aproveitei também para fazer estudos de comunicação, porque acompanhar os alunos, ser formador dos alunos teólogos, dos mais velhos, é uma atividade que não dá assim propriamente ocupação do tempo. Não é? Com os mais pequenos, na formação do seminário médio, a gente tem que estar sempre com eles. Para os mais velhos, temos que orientar, mas eles iam, por exemplo, para as aulas para a faculdade, para a Universidade Católica. Eu aproveitei também, fui 4 anos estudar e fiz comunicação social. Sabemos. Portanto, é um jornalista que não exerce. Sim, mas fiz um curso muito interessante. E que não gosta de escrever. Foi muito interessante na Escola Superior de Jornalismo. Sim, não gosto do meu... Que é na Faculdade de Letras do Porto. Não? Agora. Sim, agora. Na altura foi ainda na Escola Superior de Jornalismo. Que era do professor Salvato Trigo ainda na altura. Sim, acho. Que depois passou... A Fernando Pessoa. Passou para a Fernando Pessoa, exato. E depois quando eu fiz o meu curso, aliás, jornalista. Sim. E depois o curso passou para a Faculdade de Letras, sim. E, portanto, aí estive durante 6 anos com os seminaristas. Depois vim para Cogães, sim. Mas em Cogães, nessa altura, só estive 2 anos. Era o diretor do ano de formação. Estive exatamente com os alunos que fazem esse ano especial. E depois aí é que fui convidado, e pelos meus superiores, para ir para Parco de Vilar de Paris e Vila Nova de Gaia. Então voltei a Gaia, onde estive 10 anos. Aí, como Parco, pela primeira vez Parco? Sim, pela primeira vez Parco. Já tinha sido vigário paroquial em Angola, mas Parco foi a primeira vez, com a nuance um bocadinho interessante e periclitante de ser Parco na minha própria terra. Portanto, eu fui para Parco do meu pai, que ainda era um sacristão. Primeiro Parco, lembrando todos o tempo de sacristão. Do meu pai, pois o meu pai ainda esteve comigo. Sacristão, do pai como sacristão. Do pai como sacristão, exato. Ainda esteve comigo 5 anos. E ele, que na altura queria que eu fosse padre diocesano, depois acabou por não conseguir, fiquei... E mais tarde, passado 20 anos, já como padre de 20 anos, acabei por... Perdão-me esta partezinha. Sim. Deve-se ter sido muito feliz, para o padre Zé também, ver a felicidade do seu pai a vê-lo como padre na paróquia. Acredito. Perdoa-me esta questão muito pessoal. Sim. São sempre coisas que permanecem muito no interior de cada um de nós. Mas eu recordo, por exemplo, é natural que o pai, sendo sacristão, queria que o filho fosse padre de uma diocese, para não ir para longe. Pronto. Mas a partir do momento que eu segui o meu caminho, ele nunca se meteu. Quando, passado 20 anos, eu lhe digo, e foi a única pessoa que eu disse antes de sair a público, olha, vai acontecer isto porque estão a pedir para vir para a paróquia. Porque foi uma razão muito simples. O parque estava lá, precisava de sair, e a sociedade missionária começou a receber dos bispos o pedido de ajudarem nas paróquias. Como é que nós podemos ajudar? De maneira muito simples. Vamos imaginar, estão neste momento 8 padres no seminário de Cogães. Todas as paróquias aqui à volta que precisam de padres vão lá pedir. Ou vêm ajudar a confessar, ou vêm ajudar a substituir numa altura que o pároco tem outro trabalho ao mesmo tempo, ou vai pedir para fazer um casamento e os padres ajudam à volta da paróquia. Ou então, os bispos pedem para assumir paróquias. E então, podem pedir para assumir, por exemplo, nós aqui na nossa vigararia, a Sociedade Missionária de Boa Nova, os missionários de Boa Nova, têm a paróquia de Cogães,
que é a paróquia onde reside o nosso seminário, onde está o nosso seminário. Depois pediu mais tarde Santiago de Ribaúl e Madail. Era, durante os tempos, para, enquanto não houvesse um padre diocesano, acabou por ficar a paróquia para nós neste momento. Perdeu mais tarde Oliveira das Meias, já faz agora 8 anos, quando a fragilidade do padre Aulino lhe levou a pedir a dispensa. E em Vilar de Paraíso também, nessa altura, pediram para o seminário assumir. Vilar de Paraíso estava mesmo em ligação com o seminário de Valadares. Vilar de Paraíso e Valadares, neste momento, são duas paróquias que também estão connosco. E então, o superior achou por bem pedir-me a mim para ir para Vilar de Paraíso. E aí eu disse ao meu pai, e meu pai ficou um bocado, não é desconfiado, mas surpreso, porque aí com a mesma surpresa que eu. Só me disse, vê lá o que é que tu vais fazer. É evidente que ser parto na própria terra não era algo que estivesse na mente de qualquer um de nós. Mas foi uma circunstância muito própria, porque era a pessoa que naquele momento estava disponível, com alguma disponibilidade para a pastoral, né? E era preciso uma resposta rápida, e a Direção-Geral, na altura, achou por bem pedir-me a mim. Pensei, repensei. Também não foi nada do outro mundo, eu também conhecia as pessoas, eu já estava, naqueles 6 anos que eu estive no Seminário de Valadares, eu trabalhava muito, cá está, a ir ajudar os parques todos ali vizinhos. Portanto, conhecia Vilar de Paraíso, conhecia... Já conhecia a forma, sim, a prática, sim. A prática de pároco. As paróquias de Gaia conhecia-as todas muito bem também, porque ajudávamos muito nos retiros com jovens. Sei lá, os parcos queriam às vezes descansar um dia por semana, ter a sua folga, mas as folgas, os funerais não têm folgas, tem que se marcar sempre. Por exemplo, eu recordo que ajudava muito o colega de Mafamudo e Vidal de Andorinho a fazer os funerais e de Oliveira Douro a fazer os funerais à segunda-feira. Para eles era uma grande ajuda que lhes podia fazer, e eu, estando no seminário, estava disponível. Portanto, a nível da pastoral, entrosei-me muito. Aí, foi por isso que depois fiquei lá 10 anos. E, entretanto, ao fim de 10 anos, vim para aqui. Vim para Cocujães. Veio para Cocujães, seminário. Seminário, sim. Seminário. E manteve-se ali como seminarista o tempo todo. Como missionário. Como missionário, aliás. Mas não foi o tempo todo, porque só tive meses ali. Portanto, eu vim em 2017, outubro de 2017, quando saí da paróquia de Vilar de Paraíso, e depois, no verão seguinte, apareceu logo esta necessidade de vir prover Oliveira das Meias, e então pediram-me novamente a mim. Mas mantém sempre uma ligação ao seminário? Não, eu pertenço ao seminário, vou dormir ao seminário todos os dias, o meu quarto no seminário. Vive no seminário? Vivo no seminário, sim, a maior parte do tempo que estou a trabalhar, não vivo lá, não é? Mas também faço lá muito trabalho, sim. Eu estou a trabalhar também ainda na parte das revistas, da imprensa, dos calendários jovens, dos calendários das missões, essa parte da editorial de missões. Continuou a fazê-lo? Capas de livros, sim, capas de livros, continuamos. Continua a fazê-lo isso lá, Sim. esse trabalho? Eu pertenço a essas equipas também, nós temos a equipa da imprensa, eu sou o diretor adjunto da editorial Missões, também, por exemplo, temos a editorial Missões, estou a ajudar, claro, o que se pode, claro, o diretor. Sim, Trabalho, portanto, não falta. E depois veio Oliveira das Meias, o desafio de Oliveira das Meias, naturalmente. Sim, veio o desafio. Eu digo desafio propositadamente, porque foi um desafio. Sempre que aparece caminhos novos, são sempre desafios novos, não é? Nós propriamente não escolhemos, não fazemos uma carreira, agora quero isto, agora quero aquilo, agora, não é? E é interessante, pronto, as situações e a vida também tem as suas conexões. Eu, quando vim para Cocujães, eu era muito amigo, e sou muito amigo, ainda na segunda-feira fomos almoçar juntos, o Dom António Augusto, o que é bispo de Vila Real, foi ordenado no mesmo dia que eu. Fomos colegas. No ano em que entramos nos estudos teológicos, eu estava sozinho como grupo da Sociedade Missionária, e ela era também único como da Diocese de Porto. Portanto, estivemos sempre muito próximos, acompanhamos sempre muito um ao outro. Acabámos por nos ordenar padres no mesmo dia. Ele acabou por ser parco da minha paróquia de Vilar de Paraíso, da minha paróquia de Natal, 10 anos também. Organizou o trabalho pastoral muito interessante. Não foi a ele diretamente que eu fui substituído depois, mas teve outro colega ainda. Mas portanto, eu conhecíamos muito bem. E entretanto, ele saiu, foi estudar para Roma, foi para o Seminário Maior do Porto e depois para Vila Real. Ele era bispo auxiliar do Porto, quando foi chamado também exatamente ao episcopado. E como bispo auxiliar do Porto, ele era o responsável por esta região pastoral sul,
Foi aí que ele sabia que eu gostava em Cocujães, que estava nesse serviço mais técnico da imprensa, mas que pastoralmente não estava tão integrado, não tinha, fazia coisas ocasionais, não é? Portanto, ia ao trabalho pastoral que o reitor me indicava, ao fim de semana, principalmente. Então, quando é necessário prover o Oliveira das Meias, que o Padre Albino escreve a sua carta de despedida, também de saída, já estava muito fragilizado, imediatamente ele se põe em campo para que os superiores reservassem. Havia um livro ali. E pronto, eu sei que foi também por influência dele e por pedido dele à Direção-Geral para vir para aqui para Oliveira das Meias. É natural. Estas coisas... Sem dúvida, um percurso interessante. E agora, uma questão, naturalmente, que estará à espera que eu coloque. Aqui em Oliveira das Meias, como tem sido paroquiar? Quando nós comparamos as coisas, muitas vezes usamos a comparação para querer explicar alguma coisa, mas as comparações implicam sempre algum prejuízo. Quando nós queremos comparar, assim, eu acho que, claro, que há sempre a tentação de comparar, mas as coisas são incomparáveis. Incomparáveis no sentido... Eu não posso comparar o trabalho do Oliveira das Meias com Angola, não posso trabalhar com 10 anos da minha paróquia. Há aspectos que são comuns, claramente, e, portanto, e aí trabalhar em Oliveira das Meias, trabalhar em Vilar de Paraíso, trabalhar em Angola, trabalhar num seminário, com a mesma disponibilidade nossa, eu acho que é igual. É igual. Agora, é evidente que a surpresa depois de cada comunidade é muito rica. Eu aqui vim encontrar um trabalho diferenciado, por exemplo, de um trabalho na minha comunidade de Natal. Minha comunidade de Natal, eu conhecia a comunidade muito bem, trabalhamos bem. Claro que havia sempre pessoas, mesmo de famílias aqui e acolá, que a gente conhecia, que às vezes não estava assim tão... Eu dizia, às vezes, que havia gente que estava muito à espera que eu metesse a pata na poça, como a gente diz muitas vezes. Normal. Aqui acho que fui muito bem acolhido, também procurei dar o meu melhor, sempre, e já são 8 anos. Há uma coisa que nós temos, cada um tem as suas regras pessoais, eu não sou de, sei lá, criar muitas rupturas, mas também, pronto, de procurar alguma especificidade minha, alguma forma de trabalhar. Por lá um bocadinho de si também em cada situação, sem andar, no fundo, a fazer nenhuma grande alteração, mas meter lá Sim. Um bocadinho também que é pessoalmente. Aqui nós temos uma comunidade que encontramos muito rica, muito formada, uma comunidade viva. Muito católica, acho eu. Muito católica. Talvez, portanto, com o melhor que o Padre Albino nas suas intuições iniciais fez, maravilhas. Depois, nesta parte final, ele também já estava mais fragilizado, claro. São 40 anos, que eu estive aqui 40 anos, que eu tenho a certeza que eu não vou estar, claro. E, portanto... Isso a Deus pertence. Sim, o futuro a Deus pertence, mas hoje a dinâmica da vida não leva a que esteja 40 anos no mesmo local. Nós, a determinada altura, acabamos também, às vezes, por aqui ou acolá, começar a desfazer um bocadinho, ou às vezes a destruir aquilo que podemos, no início, ter construído. E, portanto, aí a mudança é rica para a comunidade. E a mudança não é só política, nem social, nas coletividades ou nos serviços públicos. A mudança é também na Igreja. E as comunidades com mudanças, claro, não estamos a falar de inseguranças, mudanças contínuas, não é? Mas eu penso que é importante. Claro que o Padre Albino, nessa parte final, já era muito ajudado. Nós sabemos todos que ele teve essa fragilidade de doença de Alzheimer, não é? Dessas doenças de foro mental, mas que o fragilizou na parte final, mas que não anulou todo o trabalho dele. Eu mantive esse trabalho, prontos. E com a comunidade, com os órgãos vivos da paróquia, continuamos a fazer o nosso melhor, mas é uma comunidade viva que me acolheu muito bem também, e eu também dou o que eu posso e o melhor. Estou aqui de corpo e alma, sem dúvida. O que é que acha que a paróquia precisava dentro da sua manutenção como está, mas do seu crescimento? Uma coisa que era natural e que os próprios paroquianos aqui sentiam e esperavam, e imediatamente aconteceu, que era abrir-se um bocadinho para fora. Quando uma comunidade está viva, organizada, com tudo esquematizado,
como tinha, por exemplo, o Padre Albino, ao fim de 40 anos é natural que vivesse muito para dentro. Era preciso. Nós hoje, a nível de igreja, temos mecanismos e temos instituições às quais temos que pertencer. Temos que ir fora. Sei lá, as jornadas catequéticas nacionais. Tem que ir alguém daqui. Se não vai ninguém às jornadas nacionais da catequese, nós aqui, catequistas, perdemos-nos. Juventude, sei lá, vigararia. Nós hoje trabalhamos muito em vigararias. Não é? Então, tudo o que é necessário ser capaz também de sair, esta muito igreja em saída que o Papa Francisco principalmente nos colocou, para depois também ao regressarmos trazermos muitas experiências novas, trazemos riqueza. Ainda agora, os nossos jovens este ano foram para uma semana para a Gafanha da Nazaré, para a casa Schönstatt, onde estão umas irmãs alemãs, e eles viam exatamente, se não saíssem, não conheciam realidades novas, não ouviam experiências novas, e quando vêm, trazem para as famílias, para os colegas, para os pais, trazem outras. Isso acontecia muitas vezes quando, nos acampamentos, com a juventude, os nossos jovens iam, ok? Mas, a determinada altura, percebeu-se que essa experiência tem que ser aberta. Nós tivemos os nossos jovens que foram a TZ, ano passado, as experiências que temos feito com os jovens que foram ao Jubileu, que foram à Itália, adolescentes, 46 adolescentes que vão à Itália fazer uma experiência de uma semana, é uma, como é que se diz, é uma experiência única. E essas experiências é que hoje são mais fundamentais também. Esta igreja é mais uma igreja missionária. Eu penso que, e aqui... Hoje é uma igreja missionária. Mais missionária, tem que ser. O que é que significa isso em termos de, assim, para o nosso católico comum, aquele que não está tão dentro? Olha, primeiro tem uma dimensão que não é apenas subjetiva. Uma coisa é a dimensão subjetiva da fé. Ok, eu estou aqui agora, posso daqui a um bocadinho passar, passo na igreja, vou rezar um bocadinho, vou à noite rezo-me, sei lá, daqui a um mês confesso-me. Há muito, é muito essa dimensão subjetiva, cada um vive a sua forma, certo? Mas depois há a dimensão objetiva. E a dimensão objetiva da fé hoje é um compromisso que implica esta participação comunitária. Uma espécie de hábito, isso pretende dizer, Padre Manuel? É uma espécie de hábito, mas é no sentido... Positivo, naturalmente. Sim, mas que implica a cumplicidade com os outros que estão fora. Repare, por exemplo, sei lá, vamos imaginar, nós temos, a nível das nossas paróquias todas daqui, organizado, por exemplo, a ação social. Se for cada um resolver os seus problemas, pois resolve muito bem, mas isto hoje já não dá, resolver os seus problemas. Nós temos que juntar todas as sinergias e, por exemplo, dar orientações a nível de vicarial para nos ajudarmos uns aos outros a essa parte social. E quem diz a parte social, diz a pastoral familiar ou a pastoral da animação litúrgica. Tem de ser feito muito mais em comum, não é? Escutando-nos não só a nível de vigararias, mas a nível também da diocese, não é? A nível da diocese, participando nas instituições diocesanas, não é? Sei lá, nós temos equipas da pastoral da família diocesana, temos equipas da pastoral da catequese diocesana e temos que fazer não só para dentro, não é? Nós temos que estar também, de alguma maneira, partilhando para fora, indo buscar e levando. Sei lá, se nós temos aqui bons animadores litúrgicos, por exemplo, a animação da música, nós temos que partilhar com os outros. Então, de alguma maneira, não é? Nas equipas vicariais, nas equipas diocesanas, tem que ter elementos também nossos, de outros. Possam puxar outros, possam animar outros. E trazer outros também. E trazer a riqueza dos outros. Porque a gente pensa que às vezes nos outros... Por exemplo, uma coisa que se nota aqui a nível da pastoral da família Oliveira das Semeias, nas vigararias todas, nas paróquias todas. Cada paróquia, sei lá, no dia dos avós faz as suas iniciativas. Se partilharmos o que fazem os outros, coisas tão simples que nós podemos fazer também. Mas nós temos outras coisas que também podemos partilhar com os outros. Hoje não há caminho se não for assim. É caminho missionário. E quem diz com os outros, diz aqui, na vigararia, mas diz, por exemplo, com outros povos, com outras culturas. Esta dimensão missionária, nós temos que estar sempre em conexão com alguém. Por exemplo, uma coisa bonita, sempre que venha aqui um missionário, por exemplo, ultimamente há dias veio o padre Aníbal, que em Angola é dos missionários da Boa Nova, está a formar uma paróquia nova. Então, coisa bonita. Nós, veio dizer uma palavrinha, pronto, partilhamos com ele umas moedazinhas, damos-lhe um cálice para ele levar para a paróquia nova. Isso é um gesto.
o Padre Abel Bandeira, há pouco tempo, veio aqui para ajudar em Moçambique. E é uma maneira de partilharmos. Vem o Outubro Missionário, partilhamos sempre. Sei lá, o ideal seria, alguns dos nossos jovens, já tivemos aí jovens que foram fazer experiências missionárias fora, isso também seria interessante, isso é o mais importante. No fundo, haver formas de não criticar de uma forma negativa aqueles que estão menos ligados à Igreja, mas chamá-los. Também, pois, o chamamento é sempre algo muito pessoal e estes trabalhos apostólicos que são precisos fazer têm que ser sempre feitos por alguém. Iria colocar essa questão. Há muita gente, em Oliveira das Meias, foi criado desde o Padre Albino, também sabemos disso. Muita gente vem do tempo dele. Enfim, ele é recordado por todos nós, por mim também, como um homem que soube criar raízes muito fortes na juventude, por exemplo. Foi um chamamento dele, um objetivo, chamar jovens à Igreja. Ele teve esse mérito. Não é? Numa igreja estava um pouco envelhecida, na sua forma de gestão, todos nós sem criticar ninguém, a realidade era esta. E ele teve atitudes de abertura para os jovens, sobretudo, que ali estão, ainda são hoje grande parte dos que estão. Claro. Notei, quando fizemos aí uma situação Dia das Mulheres, chamamos os catequistas todos, foi muito bonito esse momento, que o doutor Padre também, o Padre Amel também participou à distância, mas participou. Bonito. E elas estavam ali com uma riqueza, com um brilho extraordinário daquilo que faziam, com orgulho, sobretudo a mostrar-se à comunidade daquilo que faziam. Isso é importante, sentir esse orgulho. A pastoral paroquial aqui em Portugal, nas nossas dioceses e nas nossas paróquias, está ainda muito à volta da estrutura da catequese. Repare, até se dizia, hoje é discutível, mas a catequese é o coração de uma paróquia, entre aspas. Claro que o Padre Albino, ao longo de 40 anos, sempre a catequese esteve estruturada de tal maneira que o percurso que era feito para as crianças levava-os a essa opção da fé cristã, pessoal e comunitária. Sempre nessa questão de a catequese é o coração da Igreja. Sem o Padre dúvida. Albino, Porquê? do que fez, nunca tínhamos pensado nisso, sim, também andou tudo à volta disso. À volta da catequese, formando catequistas, formando animadores litúrgicos, formando os próprios catequizandos, repare, de tal maneira que os leva a fazer o percurso. Claro que todos eles faziam um percurso, faziam a sua opção da fé, e depois nós sabemos que muitos deles foi uma experiência inolvidável na vida, mas depois a opção da fé também esvaneceu-se. Muitos ficaram nessa opção do trabalho pastoral e estão aí, como diz. Agora nós sabemos que hoje, se na altura vamos imaginar o Padre Albino, 90% das crianças iam para a catequese, hoje já não. Hoje não sei se 40%, 50% das crianças vão para a catequese. Isso não é muito positivo. Não é positivo nem negativo, é a realidade. É a realidade. Mas enfim, como pároco, acharia que devíamos participar mais e ter mais crianças. Não, como pároco, o que a gente tem que fazer é, a nível da nossa comunidade, dar testemunho alegre e feliz do que somos e do que temos para os outros. E aproveitando, sei lá, hoje vem muito através dos avós, através dos professores, vem através de vizinhos, vem através dos padrinhos, esse convite para vir à catequese. As crianças que habitualmente vêm à catequese, vêm acolhidas, gostam. Não é? As que não vêm... Não era isso que disse, deixa-me repetir. Portanto, o que sente o Padre Manela é que as crianças que são conduzidas à catequese, elas gostam de estar. Sim, habitualmente. Portanto, no fundo, o que está a pretender dizer de uma forma indireta, tragam as crianças à igreja. Sim, sem dúvida, isso é uma opção dos pais. Repare uma coisa. Mas Papa, é bom para elas, são felizes sem ali. Dúvida, são felizes ali. O Papa ainda dizia há dias, repare, a primeira escola dessa sementeira de valores é na família. Aqui há tempos, muito interessante, uma vista que eu vi na Eucaristia, nos 25 anos de alguém de família. Estavam os avós a fazer os 25 anos, depois estão os pais. A atitude com que se está, vê-se se a criança já está a imitar mais o pai ou mais a mãe, se reza, se ajoelha, sabe o Pai Nosso, não sabe. É natural. Na família, no fundo, os valores também têm que se manter. Claro. Sem dúvida. Mas disse uma coisa que considero importante, perdoe-me relevar, para quem está lá em casa a ouvir-nos, levar as crianças à catequese, elas são felizes com esse momento. Repara uma coisa hoje. Vamos imaginar que aparece hoje um professor a ensinar o Pai Nosso a uma criança. Cuidado. Isso pode ser muito perigoso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser a coisa mais natural na atitude de um professor
no seu testemunho de vida, ensinar o Pai Nosso a uma criança. É a coisa mais natural. Pode ensinar um Pai Nosso a uma criança, entre aspas, pode ensinar a rezar, pode a criança ver que o professor reza, ou o vizinho, ou o amigo, ou o tio, mas bem sempre de um testemunho. Uma criança não aparece pré-determinada para... Acha que as crianças podem sentir algum apelo com essa condução dos pais à catequese e nascer-lhes ali algum apelo que vá pela vida toda? Sem dúvida. Sem dúvida, porque a determinada altura nós sabemos que há uma autonomia também do percurso de cada pessoa. Eu tenho aí catequistas jovens que os pais não vêm à missa, não são praticantes e eles aprenderam, eles fizeram a sua opção. E tem a sua vocação. Sim, a sua vocação. Agora, da certeza que logo na família surgiu também algum sinal religioso, algum sinal da fé. Ou através de amigos, ou através dos avós. Hoje o testemunho vem através de alguém. Agora, tem que vir através de alguém. Não vem... Uma criança não nasce pré-determinada para a fé. Nem nasce pré-determinada para o amor. Quase iria, para quem está lá em casa, levem as crianças à catequese. Sim, isso é a proposta que eu faço. Principalmente, vejam que não é só através do plano curricular que se educa uma criança. A educação é uma educação integral. O ser pessoa, não é? Reparem, hoje, por exemplo, há uma constante naturalidade de educar cada criança como uma pessoa, como um indivíduo fundamental. Mas uma pessoa é muito mais que um indivíduo. Não podemos educá-lo só no salve-se quem puder, no o caminho dele sozinho, tens é que ter a tua melhor nota, não pode ser assim. Porque há uma educação comunitária que é fundamental hoje. E por onde passam também as ciências, não é? A matemática, o português, as línguas, isto e aquilo, não se aprende só num desafio de caminha tu sozinho, faz o teu percurso, avança, não olhes para os outros. Não tem hipótese. Isso é parte de catequese. Isso é parte da abertura ao outro, aos amigos, à igreja, à fé. Digamos, a essa dimensão do ser social que nos leva a perguntar sempre qual é que é o primado? É o indivíduo ou é a sociedade? As palavras de Paulo Manel levam-me escorreitamente a uma questão que nunca me aconteceu na vida. Ainda hoje penso nela e essa interpretação praticamente todos os dias me vem. Tem uma criança que ia fazer 9 anos e pediu-me de prenda de anos uma Bíblia. E, portanto, a gente agora pode perguntar onde é que ela recebeu e de quem e de alguém essa informação para esse pedido. Alguma coisa lhe foi sugerido, ou através dos meios de comunicação, ou através do testemunho de uma amiga, ou através do livro que viu, através de alguma coisa. Não vem com uma imagem lá de um espírito qualquer que veio do outro mundo dizer, olha, pede uma Bíblia. Não, foi de alguém. E isso nós temos que criar ambiente nas crianças para... Portanto, é esse ambiente nas crianças... Por isso é que eu acho que os pais, a nível... Quando as crianças começam a despertar nos seus 2, 3 anos, porque aí começa logo aí, não é? É nessa idade que começa a despertar. Quer dizer, até começa aí antes. Mas aí começa, 2, 3 anos, ali a despertar algum, e aí os pais que devem conduzi-los para valores e conduzi-los para aquilo que eles acham que é o que devem semear. Mas é o que devem semear. Mas esses valores que podem apreender e aprender numa catequese podem seguir a vida toda pelo lado. Sem dúvida, os pais têm que decidir. Às vezes diz assim, os pais, eles depois quando forem mais tarde, eles escolhem o que quiserem. Como é que eles vão escolher uma coisa? Muito isso. Sim, mas como é que eles vão escolher uma coisa que ninguém lhes propõe? Mas ouve-se muito isso. Sim, mas se ninguém lhes propõe, eles não vão escolher. Certo. Para escolher uma coisa, alguém tem que lhes propor. Ou o caminho da fé, ou o caminho da fé nesta... Tem que experienciar. Sem dúvida. Mas alguém tem que lhes propor. Repare, se ninguém lhes propuser, eles não vão escolher, entre aspas, entre coisas que não sabem que existem. Então alguém tem que lhes propor. Agora, que depois, sei lá, um exemplo muito concreto que acontece na comunidade eclesial, muitas vezes da igreja, pais a sofrer porque conduziram os seus filhos, semearam neles, seu padre, e agora, olha, nem reza, não batizam os filhos, não sei. Pronto, eles têm que respeitar. Os pais têm que respeitar isso. E têm que respeitar de tal maneira que o que é preciso fazer é que eles continuem o caminho deles para os filhos e os netos os verem bem, felizes, e para perceberem, realmente, vede como eles se amam, como diz o Evangelho. Vale a pena ter a fé como eles têm. Claro que eu às vezes também digo, há muita gente que quer ter os mesmos resultados, mas às vezes não quer ter os mesmos sacrifícios. Não é? Sim, senhor, uma excelente ideia que fica para quem está lá em casa e
e um excelente conselho, mais do que isso. Eu terminaria esta agradável conversa em que nós tivemos a oportunidade de conhecer o nosso Padre Zé Manel, desde o seu percurso. Falamos agora daquilo que está a acontecer no Viver das Améias, dos seus pensamentos e dos conselhos, sábios conselhos aos nossos conterrâneos. Terminava uma coisa que costumo dizer, e digo aqui no Correio das Améias sempre, nós somos um conselho de católicos, entendam isso. Digo sempre, todos que trabalham comigo sabem que eu digo isso. E onde é que se vê isso mais, digo-lhes, nas procissões de fé, nas festas, sempre cheias. Claro. Sempre cheias de gente. Bom, eu ontem fui a São Roque, a minha terra natal, e estava ali as pessoas nos jardins, nas ruas, com aqueles jardins, com aquelas flores que fizeram com tanto carinho para a procissão passar, e toda a gente já a falar da procissão, aquele momento, que era único. Eu esta semana ouvi uma expressão, e li uma expressão muito interessante a dizer: nós somos uma minoria dentro desta maioria da tradição católica em Portugal. É verdade. Naturalmente e tradicionalmente Portugal é católico, é cristão. Agora, esta prática cristã da envolvência eclesial, do trabalho apostólico em favor de, é evidente que hoje vai diminuindo. Isto tem também a sua marca neste momento. Padre Zé Manel, portanto, desculpe. Sim, vai diminuindo com prejuízo da nossa vida social e mesmo política. Porque, repare, quando há uma crise, por exemplo, vocacional de padres, há uma crise vocacional de casais. Quando há uma crise vocacional, por exemplo, de catequistas, de elementos para a Igreja, para os serviços eclesiais, tudo pro bono. Há crise em coletividades que não têm direções, que têm no pro bono. Há crise social de pessoas. Porquê? Porque há muito um caminho muito individual. E isto também, de alguma maneira, um dia bate no fundo. Quer dizer, ou queremos ter festas, coletividades, a vida política, e temos que dar a nossa parte. Todos têm que dar a sua parte. E isso, de alguma maneira, é uma dimensão religiosa. É uma dimensão religiosa, o trabalhar em favor de. Portanto, semear de alguma maneira é uma dimensão religiosa. E depois tem a parte cristã, a prática da praxis cristã, pronto, que é uma opção, que eu estou convencido, há igrejas na Europa que já estão a aumentar a pertença aos sacramentos, a celebração dos sacramentos, estão a regressar alguns, e pronto, isso não acredito que o cristianismo vai terminar, mas também não podemos ver em muitas partes do mundo que o Evangelho, a Boa Nova Cristã, está numa expansão enorme. Aqui, se trouxer esta carga de valor social, ao bem comum, aos outros, de trabalho, eu acho que também vamos continuar a crescer e aquilo que, de alguma maneira, agora pode estar a bater no fundo, parece que somos cada vez vemos, vamos à missa ou isto ou aquilo, isso vai ultrapassar-se. Eu vejo isso pelas... Imagina, agora, falando em La Salete, que vai estar aí, aquelas duas procissões, trazer a Nossa Senhora. Sim, sim. E levar... São sinais religiosos são milhares de pessoas. Dessa religiosidade popular fundamental. São milhares de pessoas que andam o ano todo a falar sobre isso e nos meses anteriores andam a programar isso nas suas vidas, a perguntar-nos a nós, vão transmitir, não vão, a que horas? E há tantos lá fora que nós vemos através das Améias TV, imigrantes que estão a ver, querem ver, querem assistir. E, portanto, eu sinto um clima, talvez senti, em Oliveira das Améias, muito forte nestes momentos distintos, onde as procissões, para mim, são enfim, a expressão de cada paróquia, de cada freguesia em que nós assistimos, em que vamos fazer reportagem, em que eu vejo, de facto, essa fé. Termino com um exemplo que agora me vem à cabeça, extraordinário, que vivi pessoalmente, onde fui convidado a ir. São Roque tem uma germinação como uma aldeia, uma pequena paróquia, uma grande paróquia, em França, Sousarque, em que fui convidado a ir, e era para ir, depois a vida não me permitiu, iam lá só 10 dias, saíram um sábado e regressaram na quarta-feira, e nós fomos acompanhando. Enfim, gostava muito de ter ido. E desta vez, houve um casal Ferreira, que levou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu vi a notícia, sim. E lá deixou, e lá foi vencida e reservada. E estes atos... É tal partilha missionária? Estes gestos dizem alguma coisa. É tal partilha. Levar, trazer. É o testemunho para onde se vive a vida cristã, assim. Mas fico. Muito bem. Obrigado, Padre Zé Manel, por nos contar a sua história.
no dia em que faz 40 anos da sua missa nova. Missa nova. Muito É obrigado. verdade. Ok, obrigado também pela partilha. Também. Ótima entrevista. Muito bem. Já ficamos.